Hoje você vai ouvir mais uma impressionante e assustadora história aqui no canal Contos do Além. Pedimos, por gentileza, se você ainda não se inscreveu, que se inscreva para fortalecer o canal e não se esqueça também de deixar o seu like e o seu comentário, se isso for o seu desejo. Fiquem agora com mais este relato assustador. Foi no ano de 1970, quando Agenor estava preocupado naquele final de semana com uma importante reunião com um grupo grande e influente de políticos na sua cidade, em Jacareí, na região norte do estado de São Paulo. Mas Agenor estava muito preocupado naquele dia com outros afazeres e acabou se esquecendo do horário da reunião. No final da tarde, ele já estava desesperado quando se lembrou. Ele trocou de roupa e foi na direção da ponte para atravessar o rio Paraíba. Mas infelizmente ele estava um pouco distante daquele lugar e ele ficou pensando como que ele faria para atravessar aquele rio com rapidez para chegar a tempo na reunião da qual ele deveria participar lá do outro lado do rio. O que ele fez então? Ele estava caminhando sobre a margem do rio Paraíba e de repente, com o pôr do sol, surgiu uma pequena embarcação. Agenor ficou olhando aquele barco que vinha na sua direção, parou na margem e o homem, sem olhar para Agenor, acenou para que ele fosse até o barco. Agenor então foi na direção do barco. Ele achou assim que talvez ele pudesse conseguir ajuda daquele barqueiro para que assim ele pudesse atravessar o rio e dessa forma não se atrasaria para a sua reunião. Quando Agenor chegou no barco, ele cumprimentou o homem, mas o homem não respondeu. Apenas balançou a cabeça e fez gesto para que Agenor subisse no barco. Sem mesmo conhecer o homem, o dono do barco, Agenor subiu naquele veículo flutuante e, depois daquilo, nunca mais Agenor foi visto. Existe uma história sobre uma embarcação no rio Paraíba que fala que antes da primeira construção da ponte, que ocorreu em 1854, existia um canoeiro naquele lugar que vinha até a margem do rio e oferecia carona para as pessoas, para que elas pudessem atravessar o rio e assim poderiam chegar até o outro lado com facilidade, pela falta de uma ponte naquele rio. As pessoas aceitavam aquela ajuda, mas todos que subiam naquela embarcação nunca mais eram vistos por ninguém. Sumiam inexplicavelmente. Assim aconteceu com Agenor. Alguns acreditam que o pequeno barco afundou enquanto eles estavam atravessando o rio e que os dois homens desapareceram no fundo daquela água. Até o corpo de bombeiro foi chamado. Eles fizeram uma busca na região onde provavelmente Agenor havia embarcado, mas não conseguiram encontrar nem o barco, nem o corpo dos dois homens. Essa história permanece até hoje, contada sobre o pequeno barco, sobre a pequena embarcação daquele homem sinistro que sempre vinha para ajudar a atravessar o rio e levar até o outro lado. Isso foi se perdendo um pouco na história depois que a primeira ponte foi construída e os moradores então daquela região não utilizavam mais aquele barco para assim transpor o rio. Mas todos que subiram naquele barco desconhecido, do homem que chegava até a margem, olhando para baixo, nunca encarava as pessoas e oferecia carona para elas, eram levadas até um ponto do rio e ali desapareciam. Naquele ano em que Agenor desapareceu naquela embarcação, Sandoval, que ainda era uma criança, ficou sabendo daquela história e tinha muito medo de chegar até o rio. 20 anos depois, já nos anos de 1990, Sandoval estava pescando na beira do rio e nem se lembrava mais da história. Aquilo havia desaparecido da sua mente. Ele e mais um amigo estavam sentados na margem do rio Paraíba e já era noite. O rio estava sendo iluminado somente por uma lua cheia naquele local. E era uma noite de boa pescaria, eles estavam pegando bastante peixes e estavam felizes com aquilo. De repente, eles notaram que uma pequena embarcação estava vindo na direção deles. Mas eles nem ligaram, nem passou pela cabeça deles
sobre a embarcação fantasmagórica que as pessoas contavam e que muitos tinham medo de encontrar por ali. E nem também se lembraram do sumiço do Agenor, que ocorreu em 1970, quando o Agenor subiu naquele barco e sumiu inexplicavelmente. Quando o barco chegou perto deles, o homem veio acenando. Eles acharam que era algum conhecido e que talvez estivesse precisando de alguma ajuda para amarrar o barco, amarrar o bote. Talvez fosse algum pescador também que estava ali naquela noite e ele estava já retornando para ir embora para sua casa. Sandoval e o amigo se aproximaram um do outro e ficaram esperando aquele barco se atracar. Quando o barco tocou na margem e o homem levantou a cabeça e falou boa noite para os dois responderam, mas nem imaginavam quem era. Eles perguntaram para o homem: o senhor está pescando? O senhor também saiu com o barco? A pescaria para o senhor também foi boa, porque para nós foi excelente. Nós já pegamos bastante peixes e já estamos querendo ir embora. Então o homem disse: não estava ali pescando, não. Há muito tempo eu estou nesse rio e não sabia encontrar a saída, até que eu vi vocês aqui na margem e decidi me aproximar. Sandoval olhou para o amigo novamente, sem entender nada. Os dois ficaram encarando o homem, enquanto o homem continuava falando. Há muito tempo eu fui convidado para participar de uma reunião de um partido político. Eu subi nessa embarcação na esperança de chegar bem rápido do outro lado do rio, mas infelizmente eu nunca cheguei. A margem do outro lado sumiu quando eu olhei para trás. Também não vi esta margem onde nós estamos nesse momento. Sandoval perguntou para o homem: mas como assim? Quem é o senhor? Qual é o seu nome? Quando o homem disse que o nome dele era Agenor, Sandoval lembrou-se de quando era criança e que ele tinha escutado aquela história. Nesse momento, o amigo do Sandoval já tinha saído correndo. Já estava longe, largou vara de pesca, largou os peixes para trás e já estava lá na frente gritando: corre, Sandoval, corre! É assombração! Corre daí! É o fantasma que apareceu, o fantasma do Agenor! Porra! Fuja daí! Sandoval ficou parado, como se estivesse congelado. Virou uma estátua na frente daquele fantasma que surgiu diante dele. Sandoval queria correr, queria gritar, mas não conseguia. E aos poucos ele viu o homem desaparecendo como se fosse uma neblina. Foi sumindo diante dos seus olhos. E aquele barco também que havia encostado ali na margem também começou a desaparecer, como se estivesse derretendo sobre a água do rio Paraíba. Algumas horas depois, Sandoval alcançou seu amigo, que já estava lá do outro lado de uma avenida que passa ali perto do rio, e lá eles ficaram conversando. O amigo de Sandoval perguntou: por que você não correu? Você é maluco de ficar lá? É assombração! É um fantasma que apareceu ali, o fantasma do Agenor. E você ficou parado lá? Então Sandoval respondeu para o seu amigo que ele não conseguiu se mover. Ele ficou paralisado diante daquele homem, enquanto o homem ia desaparecendo na margem do rio Paraíba, lá na cidade de Jacareí, no norte do estado de São Paulo. Esse relato foi enviado ao canal Contos do Além por uma pessoa chamada Carlos de Andrade. Ele se diz ser sobrinho de Sandoval, que viu aquele vulto na margem do rio Paraíba. Carlos também afirma que o seu tio sempre jurou que essa história foi verdadeira, que ele realmente viu aquele homem chegando com o barco na margem do rio Paraíba. E o amigo do Sandoval também sempre afirmou, nunca escondeu, que ele saiu correndo quando ele viu, porque o susto que ele teve foi muito grande e que ele nunca mais teve vontade de voltar a pescar na margem daquele rio.